Resumão completo de todos os jogos da sexta rodada da Champions. A gente começa com a Atalanta que vem voando e liderando o campeonato italiano, e o Real Madrid que vem com sérios problemas e o Mbappé muito questionado. Só que no começo desse jogo a gente viu o Mbappé que a gente tá acostumado, né? Não só ele participa lindamente do começo da jogada, como quando ele recebe a bola do Brahim Dias, ele já domina botando na frente, meu querido. Isso é coisa de jogador diferenciado, é o que a gente espera do Mbappé. Então com um toque ele tira do zagueiro, fuzila com força, marca 1 a 0 pro Real Madrid. Só que mesmo num jogo em que o homem começa bem, começa brocando, ele tá com azar, né? Porque ele sente uma lesão, cai no gramado, pede pra sair. E a Atalanta tomou 1 a 0, mas tava jogando. Tá o Decateleiro assim, ó, desfilando, criando chance uma atrás da outra ali. E uma hora essa pressãozinha deles deu certo, porque o Kolasinac sofreu o pênalti do Tchouaméni e o Decateleiro bateu de um jeito que, cara, tu poderia botar 10 Courtois enfileirado ali que não pegava. Um foguete no teto da rede, sabe assim? Pô, indefensável, cara. Só que esse jogo teve a volta do Vinícius Júnior, exatamente, ele que tava afastado por um tempinho aí por conta de lesão. Achei que tava muito participativo no jogo, tava buscando a bola ali o tempo todo, mas errando um pouquinho. Só que aí, cara, as coisas deram certo meio que do nada, porque num lance ali completamente aleatório, ele deu sorte que a bola rebateu no jogador da Atalanta e sobrou com ele na área. E aí ele finalizou muito bem pra fazer o 2 a 1 pro Real. E logo depois tu pega o frame da jogada assim, Vinícius Júnior tá lá pagando de Pirlo, né? Tá quase entre os zagueiros lá na posição de volante pra fazer um passe sensacional pro Bellingham. E aí o Bellingham mostrou que é craque, né? Sambou na frente do zagueirão ali, chutou de canhota, fez o 3 a 1. Um jogo dificílimo pro Real Madrid que em coisa de 3 minutos ali, com o dedo do Vini diretamente nos 2 gols, né? Ficou mais fácil. E o Bellingham, que começou a temporada um pouquinho mais lento, tá jogando um absurdo. Nos últimos 9 jogos pro Real Madrid em Inglaterra, são 6 gols e 5 passes pra gol. O homem tá on fire. Mas a Atalanta não desesperou, fez um jogo direitinho, tomando de 3 a 1, continuaram jogando do jeito deles, botaram o Real Madrid pra trás. Bem verdade que o Real Madrid teve uma chance ou outra no contra-ataque, mas quem dominou a partida a partir dali foi a Atalanta. Criou várias chances e aí quando a bola caiu no Lookman, ele só tirou do Lucas Vázquez e mandou uma pancada absurda entre o Courtois e a trave. O Lookman tinha tentado uma vez, duas, ele chutou 8 vezes na partida, então merecia o golzinho dele, jogou um absurdo também. Não à toa o PSG queria contratá-lo no começo da temporada e a Atalantinha queria mais, tá? Foi pra cima, criou chances, parou no Courtois algumas vezes, até que no último lance o Lookman manda um chutamento pra área e o Retegui embaixo da trave manda pra fora. Eu fiquei com pena, porque era o gol do 3 a 3 e a Atalanta fez por merecer, na minha opinião, assim, um partidaço deles, tá? Que mostra que a Atalanta aí, que tá bem na temporada, não tem que temer ninguém, amigo. Atuação de gente grande, apesar de terem tomado 3 gols, o que é estranho porque antes desse jogo eles tinham tomado um só na Champions inteira. E pro Real Madrid, acho que é um jogo também com muitas coisas positivas, Bellingham bem, Vini bem, Mbappé bem, até sair lesionado, mas tá longe de ser um jogo assim que o Real Madrid dominou, controlou o jogo. Foi assim, perigoso, tá? E de gigante pra gigante a gente sai do Real Madrid e vai falar do Liverpool, que tá voando na temporada, e os caras foram enfrentar o Girona, que faz uma Champions bizonha. O que vocês achavam que ia acontecer, né? Bizonhice. O Girona começou bem e não fizeram um gol por causa de uma furada histórica do Daley Blind. E o Girona acabou parando o Alisson também, que voltou de lesão e pegou muito bem na partida. Inclusive é curioso que o Kelleher, substituto do Alisson, tava voando, né? Tinha até uma dúvida, pô, será que quando o Alisson voltar vai tirar a vaga do Kelleher? Só que aí o irlandês comete um erro feio no jogo contra o Newcastle, uma bola que ele deixou passar e tomou gol, né? E agora o Alisson voltou voando na Champions, então o futebol pode ser cruel. E até aqui a Champions do Girona era simplesmente de erros individuais em todos os jogos, né? Seja com trocentos gols contras ou gol perdido em baixa trave e erros bizarros. E aqui meio que aconteceu algo semelhante, porque o Van de Beek chega por trás ali no Luiz Dias, faz um pênalti, e aí quem é que crava? O cracaço Mohamed Salah, que bateu bem demais, sacramentou 1 a 0 que mantém o Liverpool líder isoladíssimo lá na frente, único invicto da Champions. 6 jogos e 6 vitórias, só um gol sofrido, uma campanha absurda. E o que falar do senhor Salah, hein? Nessa temporada já são 16 gols e 12 passes pra gol. E nesse momento aqui, já tô vendo muita gente botar ele até acima do Rafinha como melhor jogador da temporada. Aí vocês me dizem aí se são os dois, né? Pra mim são. Inclusive o Eurodor de novembro, o Salah já ganhou, né? O que também foi perigoso foi a partida entre Dinamo de Zagreb e Celtic.
No caso, perigoso pra saúde de quem assistiu, né? Foi um 0 a 0 entre dois times que estão ali meio que no meio da tabela. E são duas equipes que, cara, se conseguirem passar pro playoff da próxima fase, já tá de bom tamanho. É isso que elas querem. Mas no final das contas, foi um jogo sem tantas emoções, né? Que acabou em 0 a 0. Não teve gol do Maeda, não teve gol do Nicolas Kuhn, que tá voando na temporada. Mas, ó, eu sempre venho aqui e falo, pô, time escocês em Champions, não importa. Os caras estão lá liderando o escocesão com 50 pontos de vantagem, chegam na Champions e apanham. 4 jogos de invencibilidade na Liga dos Campeões. Olha nos caras, pô. Estarão na próxima fase, com certeza. Quem também estará na próxima fase é o surpreendente Brest. Os caras estão lá pra cima da tabela, pegaram o embalado PSV e abriram um placar com um lance que, cara, um rapaz chamado Mama Baldé foi dar uma cabeçada na bola e, cara, o que aconteceu com ele ali que eu não sei. O bicho parecia um peixe fora d'água, ele tava se contorcendo todo, cara, cabeceou todo esquisito, mas no fim deu certo. Porque a bola caiu para o Julien Le Cardinal. Que nome chique, né? Que meteu pra dentro e fez Brest 1, PSV 0. É muito curioso, cara. Quem aí de vocês que imaginava, antes de começar a Champions, que o Brest, que tá no meio da tabela do francesão, seria um dos melhores times da Champions League? Pensa, não faz sentido. Os caras na Ligue 1 estão atrás do Auxerre, estão atrás do Stade Reims, e na Champions estão na frente do Manchester City, do Real Madrid e do PSG. Simplesmente o Brest da galera peitando os gigantes e ó, já estão garantidos matematicamente, no mínimo, entre os 24 que classificam, beleza? Um dos melhores times da fase de liga. One of the Brest. Outra surpresa foi em Shakhtar contra Bayern de Munique, com o time ucraniano abrindo o placar num belo gol do Kevin, jovem que estava na base do Palmeiras até pouco tempo atrás, tá? Palmeiras não cansa de formar jogador atualmente, tá um negócio inacreditável. Mas o Bayern de Munique é o Bayern, né? E mesmo ele estando aí sem o Neuer, que quebrou a costela, e sem o Kane, que foi poupado, acabaram virando e depois goleando. Primeiro um pancadão do Laimer, depois jogada do Musiala pro Miller concluir. O 3 a 1 veio num penal do Olise. E a partir daqui 2 gols humilhantes, né, cara? O do Musiala é bizarro, porque assim, ele tá no chão, não sei se reclamando de uma falta ou mexendo na caneleira ali. Só que o Bayern começa a construir a jogada. Ele levanta rapidinho, recebe uma bola e no que ele finge que vai chutar, ele não precisa nem tocar na pelota. O zagueiro passa voando, mano. O zagueiro passa escorregando e ele só empurra pro gol, cara. Golaço absurdo. Aí o Olise ficou com inveja e quis fazer melhor. Ele simplesmente driblou metade do time do Shakhtar Donetsk, entrou na área driblando todo mundo. O goleiro caiu de maduro só de ver ele pela frente. E aí ele literalmente só rolou a bola, né? Deu um passe pro fundo do gol. 5 a 1 pro Bayern de Munique, que sobe bem na tabela, brigando ainda pra ficar entre os 8. E o Shakhtar que tá lá embaixo e certamente será eliminado. Por falar em derrota, isso é algo que o Sporting começou a conhecer e de forma meio brutal. A gente sabe que eles estavam simplesmente voando na temporada, praticamente não sabiam que era perder, né? E aí perderam o Ruben Amorim pro Manchester United. E aí sem o Ruben, cara, do nada eles emplacaram uma sequência de derrotas e pegavam o Clube Brugge pela Champions tendo que resolver isso aí, né? Consegue abrir o placar com o Catamo, que catou um rebote e marcou um gol. Só que quando a fase é ruim, amigo, até um chute meio troncho ali do adversário, que foi o caso do chute do Tzolis, bate na defesa e entra, deu gol contra do Eduardo Quaresma, mas as coisas ficariam piores, né? O fantasma das derrotas voltaria, porque o Casper Nielsen virou pro Clube Brugge, consolidando 2 a 1 no placar e os Leões perdendo 4 jogos consecutivos. Algo assim não acontecia com eles desde 2012. E o técnico João Pereira acabou de assumir e eu não sei se as coisas não vão balançar pra ele, porque se a fase continuar assim é complicado. E eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu lá dentro do clube, cara. A gente já viu um time perder um treinador e passar por um tempo complicado. Mas, cara, o Sporting tava voando. E a mudança de treinador fez o time virar da água pro vinho. Ou no caso da água pro chorume, né? Porque realmente, cara, é uma queda de desempenho assim assustadora. O que também tá assustador é a fase dos times da Red Bull nessa Champions, né? Amigo, Salzburg foi pegar lá o PSG dos portugueses, né? E não teve jeito, eu tinha ouvido aquela vez dizerem que o problema do Paris era que não tinha um Gonçalo Ramos. Cara, o cara voltou e brocou. Era uma bola que tava ali correndo quase em cima da linha, ele só empurrou. Mas fez a parte dele, 1 a 0 Paris. O Nuno Mendes ampliou no segundo tempo e aí o Hakimi apareceu pra dar o segundo passe pra gol dele, numa jogada brilhante coletiva do PSG, né? Que cai nos pés do Désiré Doué.
que faz o terceiro. O PSG convence pela primeira vez nessa Liga dos Campeões, né? Ganha uma sobrevida na tabela, enquanto o RB Salzburg já pode começar a arrumar as malas aí, porque os caras estão vazando da Champions. O irmão do Salzburg é o RB Leipzig, que não tinha vencido nenhum jogo nessa Champions ainda, e foi enfrentar o Aston Villa, saiu atrás do placar com um gol do McGinn, num passe do Watkins, que tá um pouquinho mais sumido nessa temporada, comparado com a temporada passada que ele tava voando, né? Mas sempre entrega, e quem também entregou foi Dibu Martinez, Konsa e Diego Carlos, os três do Aston Villa que ficaram naquela de deixa pra um, que deixa pro outro, deixa que eu deixo, todo mundo deixou, ninguém tirou a bola e ela sobrou limpa pro Openda empurrar pro gol vazio, cara, um lance assim, bizarraço, tá? E se no segundo tempo o Aston Villa tá precisando de um gol, quem que entra pra resolver? Sempre ele, o monstro John Duran. O super sub colombiano meteu uma bucha de fora da área pra fazer o 2 a 1 pro Villa. Decisivo demais, né? E até marcou mais um que acabou sendo anulado. Inclusive, você sabia que o John Duran entrar no segundo tempo e fazer essas coisas aí não é à toa, não? Mas sim algo planejado pelo Aston Villa? Em breve no canal, um vídeo sobre isso, tá? Fica de olho. Aí o Openda vai muito bem mais uma vez quando ele faz uma jogada e manda um lançamento perfeito no segundo pau pro Baumgartner aparecer finalizando e empatando a partida agora. Vocês lembram que teve um jogador aí que era muito promissor, passou por uma fase complicada, mas conseguiu se reerguer lá no nosso querido Luton Town e ganhou essa chance de voltar pro Aston Villa, que é o Ross Barkley. E o Ross Barkley apareceu mais uma vez na temporada. Um chute de fora da área ali pra garantir a vitória do Villa por 3 a 2. E pra colocar os vilões lá em cima da tabela, né? Os caras estão muito bem na Liga dos Campeões. Agora o RB Leipzig talvez seja a maior decepção dessa competição no momento, né? É um time que a gente costuma ver brigando ali entre os 4 primeiros da Bundesliga sempre, até conseguindo dar trabalho na Champions várias vezes. Mas dessa vez eles são o primeiro time matematicamente eliminado. 0 pontos, 6 derrotas em 6 jogos. Nenhuma chance matemática de se classificar. Eu, pra mim, já boto isso aí como sendo culpa do Klopp. E por falar em time alemão, o Leverkusen foi enfrentar a Inter de Milão. A gente sabe que o Inzaghi gosta de poupar na Champions, o que é esquisito. Geralmente todo mundo prioriza a Champions, mas o Inzaghi bota lá time misto, time reserva, e foi o caso dessa vez também. Só que a Inter defendia não só uma bela campanha, como uma campanha defensivamente perfeita. A Inter não tinha tomado nenhum gol na Champions, e parecia que não ia tomar mesmo, parecia que ia ser mais um 0 a 0 até que, num duelo entre defesa impenetrável da Inter de Milão e o Leverkusen, que adora marcar no finalzinho, deu Leverkusen dessa vez. Depois de um escanteio, o Noni Mukiele enfiou pro fundo do gol e acabou com a invencibilidade da Inter e botou o Leverkusen também lá pra cima na tabela, né? Os caras estão bem. Inclusive, essa rotação de elenco da Inter não funcionou dessa vez, né? Perderam pro Leverkusen, que já tinha ganhado do Milan. Então, o Xabi Alonso ali e companhia são os carrascos de Milão, amigo. E se o Girona não se recupera na Champions, o nosso querido Slovan Bratislava também não. É bem verdade que nós, do Slovan, conseguimos meter um gol no Atlético de Madrid, mas depois tomamos 3 bucha, com um show do Griezmann, né, que meteu 2, também teve gol do Julian Álvares, que tá descobrindo ali a sua melhor forma, né, no Atlético de Madrid, e o jogo acabou mesmo 3 a 1 pros colchoneiros. Aí é aquela coisa, o nosso querido eslovaço continua zerado na Champions, por enquanto, aguardem, e já tá eliminado. Enquanto o Atlético de Madrid começou a Champions daquela forma um pouco esquisita, né? Tomou assim uma sapecada do Benfica. Depois perdeu do Lille em casa. As coisas estavam ficando estranhas, complicadas. Aí foram agora, engataram 3 vitórias, estão buscando o top 8 e o time deu uma encaixada muito boa. Atenção que essa vitória sobre o Slovan Bratislava foi simplesmente a 10ª seguida na temporada. Vai brincando com o Simeone, vai. Por falar em Lille, eles enfrentaram aí o fraquinho Sturm Graz, mas deram uma sofrida, tá? Isso porque abriram o 1 a 0, depois meteram o 2 a 0 e aí parecia que o Sturm Graz teria que comer muita grama pra conseguir empatar essa partida. Só que logo no minuto seguinte ali do 2 a 0, os caras do Sturm Graz conseguem diminuir no que eram os últimos momentos do primeiro tempo. Aí veio o intervalo e logo no começo do segundo tempo, no primeiro grande ataque ali, o Sturm Graz já consegue empatar o 2 a 2. Vai tomando. Porém, esse time do Lille não ganhou do Real Madrid e do Atlético à toa, né? E aí chegou o momento dele aparecer. Jonathan David, o atacante do Lille, que faz mais uma vez uma ótima temporada, faz um pivô praticamente perfeito e toca pro nosso maninho Hakon Arnar Haraldsson, que tem o nome mais viking que eu já ouvi na minha vida, e finaliza bonito pra selar a vitória do Lille 3 a 2. Eu tava falando da sequência do Atlético de Madrid, né? Mas atenção pro Lille, eles chegaram ao 15º jogo sem perder.
A última vez que eles tomaram taca de alguém foi lá em setembro. Olho nos caras que o trabalho lá tá bem interessante. Enquanto isso, o Sturmão está rumo à eliminação. Quem também caminha para ser eliminado é o Bolonha, que faz uma Champions League absolutamente tenebrosa e tentou sair dessa fase indo visitar o Benfica lá no Estádio da Luz. O Benfica que teria a oportunidade de passar o Sporting na tabela, mas acabou não acontecendo, né? Ficou num 0 a 0 essa partida, com uma grande atuação do goleiro bolonhês Skorupski. E as águias deram uma estacionada na tabela, enquanto o nosso querido Bolonha, amigo, vou te falar, então, bem próximos da eliminação. 2 pontos, precisam realmente só de um milagre, né, para conseguir classificar. Falando em time italiano, no confronto entre o Milan e o Estrela Vermelha, brilhou a estrela do Rafa Leão. Exatamente, ele recebeu um passe absolutamente fantástico do Fofana, né, meteu uma finalização muito bonita ali e o Rafa Leão tá numa fase crescente na temporada, né. Aí o time da Sérvia consegue empatar numa jogada um pouquinho polêmica, porque parece que teve uma falta ali no meio campo, na frente da área do Milan, né, mas o que importa é que o Radonjic pegou essa pelota e mandou de fora da área para empatar o jogo. E no finalzinho o Milan foi para aquela pressão final. E aí quem que apareceu para meter uma bola no travessão? O garoto de 16 anos, Francesco Camarda. Olho nesse cidadão, é aquele lá que tem trocentos mil gols nas categorias de base, né? E o Tammy Abraham, que também tava lá no ataque, se deparou com a seguinte situação: o futebol sorriu pra mim, o futebol me deu uma oportunidade, porque a bola bate no travessão e sobra limpinha pra ele empurrar pro gol e dar a vitória pro Milan por 2 a 1. Não foi uma atuação dos sonhos do Milan, mas eles vão pra 12 pontos numa parte lá de cima da tabela que tá bem embolada no momento, né? Enquanto o Estrela Vermelha é outro desses times que a gente já imaginava que seria eliminado. Né? Nessa de tabela embolada, o Arsenal começou ali mais criativo contra o Mônaco do Embolo, mas parou na falta de letalidade do Gabriel Jesus. É complicado porque ele teve 2 chances extremamente claras ali, né, cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu marcar. Quando um time como o Arsenal não tem um goleador, que é o cara pra matar todas essas jogadas aí, é complicado, né? Não é à toa que o Arteta talvez se apoie tanto nos lances de bola parada. Inclusive seria interessante aí a gente até dar uma analisada, né, no percentual de conversão de chances aí do Gabriel Magalhães contra o Gabriel Jesus, porque tem a impressão de que o zagueiro de cabeça vai melhor. Mas ó, Jesus conseguiu se redimir um pouquinho porque ele deu uma baita assistência pro Saka abrir o placar. É aquele passe que tu manda forte assim, cruzando a área, alguém aparece livre no segundo pau. E no início da jogada, é bom ressaltar, coube ao jovem lateral Lewis Skelly, de 18 anos, fazer um passe brilhante ali pro Gabriel Jesus, que habilitou essa jogada toda, tá? E se o Arsenal perdia chances, não ia perder quando o Mônaco deu um presente, né? O Salisu botou o goleirão na fogueira, o Havertz foi muito inteligente, ele pressionando o goleiro, e a bola ficou com o Saka para fazer o 2 a 0. E o terceiro gol vem novamente com a participação do Bukayo, né? Ele manda uma bola chutada para a área, só que acaba virando um passe para gol do Havertz, que finaliza ali, fecha o 3 a 0. E se a gente fala da importância do Salah pro Liverpool, que tal falar da importância do Saka pro Arsenal? Com essas 3 participações em gol nessa partida, ele chegou a 21 participações diretas em gols na temporada em 21 jogos. É uma média de 1 por jogo. O Starboy tá virando Starman bem na nossa frente. E eu falei que o jovem garoto Lewis Skelly foi bem pelo Arsenal, né? Mas os jovens garotos do Young Boys não foram tão bem assim. Bem verdade que eles visitaram o Stuttgart e abriram o placar, né? Com um gol de fora da área ali bonito. Mas depois o Stuttgart empatou. Fez o segundo, terceiro, o quarto, o quinto. 5 a 1 do time alemão para destruir, né, o que é o pior time da competição. Exatamente, o Young Boys não só já está eliminado, como é o lanternaço absoluto com 0 pontos. E assim, sem querer bater nos caras que já estão caídos, mas pô, cara, mereciam perder, né? O gol de falta que o Stuttgart faz é um negócio inacreditável. Uma jogadinha ensaiada muito bela, mas eu fico indignado quando eu vejo uma jogada dessa dar certo. Não tem um jogador adversário para marcar a entrada da área. Não, deixa todo mundo livre ali. O espaço completamente vazio. Nem na pelada de sexta-feira que eu jogo tem tanto espaço assim, parceiro. E destaque também para o suíço Rieder, do Stuttgart, que saiu dessa partida aí com um hat-trick de passes para gol, beleza? O Stuttgart ainda com esperança de se classificar. E quem também tá com esperança de se meter entre os 24 ali é o Sparta Praga, que foi visitar o Feyenoord e acabou sendo amassado no começo, né? O time holandês meteu 3 a 0 com um destaque para um gol do nosso brazuca Igor Paixão de fora da área. E depois o camarada Mussa também faz um gol com uma bola curvada ali, muito linda, né? O 3 a 0. E aí tomando de 3 a 0 nem os 300 conseguiriam virar, né? Mas o Sparta diminui, toma o quarto, faz o segundo e o jogo acaba 4 a 2 pro Feyenoord.
que faz uma Champions interessante, tem todas as condições de se classificar, enquanto o Sparta tá ali na zona de eliminação, né? Agora, olho na temporadaça do Igor Paixão, tá? É um pontinha brasileiro rabisquento, rapidinho, que gosta de dar muito passe pra gol, tá com números excelentes na temporada aí, e talvez só não tenha conseguido uma chancezinha na seleção brasileira, porque a competição é grande, né? Tem o Vini, o Rodrigo, tem o Martinelli, o Rafinha, e tem o Savinho, do Manchester City. Inclusive, se você achava que Juventus e Manchester City seria um jogo meio modorrento, bom, o primeiro tempo meio que foi, né? Mas no segundo tempo, a crise do Manchester City voltou a mostrar suas garras, né? Bom, começa aqui numa finalização no meio do gol ali, o Ederson spawna pra frente, de uma forma esquisita, né? E depois da sequência do lance, a bola vem pra área, o Vlahovic cabeceia e o Ederson meio que defende dentro do gol. Foi um lance bem esquisito assim, bizarraço, pra Juventus abrir o placar, e não ficaria assim, né? Porque depois o EA fez uma jogada pela ponta direita, cruzou, e ainda o City não tá com sorte, né? Porque o McKennie, meu amigo, acertou um voleio lindaço pra fazer o 2 a 0. O City naquele estilo de arame liso, dando aqueles passinhos pro lado, aí a bola cai no Grealish, o que acontece? Dá um driblinho, toca pra trás. E todo time em algum momento tem uma fase ruim, né? Que a bola não entra, parece que as coisas não estão dando certo, mas o City realmente tá jogando mal, cara. Alguns jogadores realmente muito abaixo, e talvez a primeira vez da carreira do Guardiola que a gente vê ele tendo dificuldade em encontrar soluções ali pra resolver uma crise, né? É engraçado porque a gente tá vivendo uma fase em que vai rolar um confronto de Juventus contra City, que nos últimos anos quase todo mundo aqui colocaria o City como favorito, e eu já saí pensando, não, a Juventus vai ganhar. Inclusive, o City venceu apenas um dos últimos 10 jogos que disputou. Nesse recorte aí foram 7 derrotas, cara. Que isso? O time do Guardiola implodindo. E o mais interessante é que tudo isso começou depois que eles foram eliminados da Copa da Liga e estavam rindo no banco de reservas, né? Porque eles achavam que a Copa da Liga era uma competição menor, ninguém tava nem aí. E na época até achei que fazia sentido, né? Mas agora a gente se pergunta, será que os caras estão com algum problema de comportamento, assim, em geral? Será que eles não estão mais motivados? O que tá acontecendo? É uma questão mental, de falta de confiança? Eu não sei, cara. Mas tô achando que nessa brincadeira aí é capaz do Guardiola, que vai ficar mais um tempo, e do Manchester City, que tem dinheiro, resolverem dar uma renovada. Quem sabe agora na janela de transferências de janeiro já os caras não se movimentem um pouco, né? É pra ficar ligado. E por falar em ficar ligado, se você não ficou ligado, de repente você se viu impedido pela linha alta de marcação do Barcelona. Pois é, os caras foram enfrentar o Dortmund na Alemanha e esse negócio da linha de impedimento continua sendo talvez o principal ponto de fala dessa equipe, né? Quando isso aí funciona, o Barcelona costuma ir bem. E nesse jogo funcionou mais uma vez, tá? O Barça deixou o Dortmund impedido 6 vezes. Teve o gol do Guirassy que foi anulado por impedimento. Teve chance que o Guirassy perdeu quase embaixo da trave, que também não tá valendo, porque tava impedido. Mas no final das contas foi uma partida lá e cá, tá? Com os dois times criando muitas boas oportunidades aí. E o Barcelona saindo na frente com uma jogada de dois caras que não estavam aparecendo tanto na partida, que foi o Dani Olmo criando a jogada pelo meio e o Rafinha, nosso brazuca, recebendo na frente e finalizando de canhota para fazer mais um gol na temporada brilhante que ele faz agora. Mesmo num jogo em que ele esteve um pouquinho mais discreto, ainda assim resolveu, né? Essa é a fase do Rafa, que continue assim. O Dortmund empata num pênalti, que eu vi gente discutindo, mas eu achei claríssimo. O Pau Cubarsí faz assim no Guirassy. Duas mãos empurrando pelas costas. Pô, pra mim é pênalti claro. E o Guirassy empata de pênalti. E aí no final da partida é que o Yamal faz a diferença, né? Ele vinha fazendo um bom jogo, mas em dois lances aí que ele acaba meio que, assim, limpando a situação, o Barcelona faz 2 gols, né? Numa ele segura um pouquinho, bota uma bola perfeita pro Koundé, o Koundé cruza, o Fermin Torres não faz um golaço porque o Kobel pega, só que o Kobel dá o rebote nos pés do Ferran Torres. Depois o terceiro gol do Barcelona é um absurdo que o Yamal faz, né? Ele puxa pro meio e quase que instantaneamente já descola um passe assim cerebral pro nosso Ferran Torres, que teve 2 horas pra pensar o que fazer ali e finalizar no canto, fazendo seu doblete. 4 gols do homem nos últimos 3 jogos, hein? E nem tudo foram flores, tá? Porque o Barcelona deixou o Dortmund criar bastante chances, assim. Eu achei que o time não tava tão sólido na zaga. E inclusive essa linha de impedimento que funcionou muitas vezes e que a gente elogia direto, em uma situação pelo menos falhou.
né, que foi quando o Ian Couto bota uma bola lá na frente, o Pascal Gross faz a corrida por trás da zaga, chega livríssimo na cara do Iñaki Pen e toca pro Guirassy só empurrar pro gol vazio. Isso aí é quando tava 2 a 1, né, o Dortmund empatou e depois que saiu aquele outro gol do Ferran Torres. Então foi um 3 a 2 pro Barcelona, em que não foi uma atuação brilhante, tá? Talvez o empatezinho poderia ter sido uma história mais justa, digamos, mas venceram e subiram pro segundo lugar na Champions. Então os caras tão felizes, tem que comemorar, é uma Champions League quase perfeita, né? Já o Borussia Dortmund dá uma caidinha na tabela, mas eu acho que eles têm que tirar muitas coisas positivas dessa atuação aí, tá? Jogaram bem. Assim ficou a tabela ao final da rodada 6, Liverpool novamente na liderança com 6 vitórias em 6 jogos, absurdo. E repara que do terceiro lugar até o 12º deu uma embolada, hein? Todo mundo com 12 ou 13 pontos. Na artilharia, o Lewandowski não meteu gol, mas continua sendo artilheiro da competição com 7, enquanto o Guirassy e o Rafinha subiram e chegaram a 6 cada um. No nosso bolão, o Sensorial, que tem esse apelido intrigante, continua na liderança ali, né? Ó, mas quem é o número 1 mesmo é você quando deixa o like nesse vídeo, porque ajuda o resumão a continuar aqui no Eurofut saindo toda a rodada, beleza? E por falar em rodada, o craque da sexta pra mim, Bukayo Saka, meteu 2 gols ali, deu um passe pra gol, destruiu contra o Mônaco. E ó, a próxima rodada já é a penúltima, o negócio tá começando a esquentar. Eu tô achando que vai ter pelo menos uns 2 clubes aí fortíssimos ficando de fora, sendo eliminados já, hein? Seria lindo.